Olá, seja muito bem-vindo à Novo Tempo Portugal. Estamos de volta para o segundo encontro desta série especial do programa Fórum Bíblico que estamos a levar até si esta semana. Eu sou o Artur Machado e fico muito grato pela sua companhia aí desse lado, seja na TV, na rádio ou no YouTube. Começamos mais um episódio da série Os Porquês da Fé. Ontem falámos sobre os porquês da existência de Deus e percebemos que em Deus temos a mais extraordinária resposta à procura por sentido de vida e respondemos à pergunta porquê o ser e não o nada. Já agora, se não tive a oportunidade de ver, fica o convite para ir ao nosso canal no YouTube, em Novo Tempo Portugal, e procurar pelo primeiro episódio. Hoje vamos mergulhar nos porquês de um livro que não tem deixado nada como era e vamos tentar responder a uma pergunta que provavelmente já se colocou em algum momento. Porquê acreditar na Bíblia? A verdade é que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Segundo estimativas, pensa-se que desde que em 1454 Johannes Gutenberg deu início à produção em massa da Bíblia, já tinham sido vendidas entre 5 a 7 mil milhões de Bíblias. O Alcorão vem em seguida com 3 mil milhões de cópias e o pequeno livro vermelho, com citações do presidente Mao Tse-tung, com cerca de 900 milhões de cópias. Dom Quixote encerra esta lista dos livros mais vendidos do mundo com cerca de 500 milhões de cópias. Segundo as últimas estatísticas, o texto completo da Bíblia está agora disponível em 769 idiomas, o que significa que 6 mil milhões de pessoas têm acesso ao texto completo da Bíblia na sua língua. Ainda não há traduções da Bíblia em cerca de 3.500 idiomas e dialetos. Mas neste momento, a maioria da população do nosso planeta já tem acesso ao texto bíblico integral. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que é o nome grego da cidade fenícia que controlava o comércio do papiro entre o Egito e o mundo grego e cujas folhas eram empregues para a escrita desde o século VI a.C. Depressa, a palavra biblos passou a descrever não somente o material que servia de base à escritura, como também aquilo que era escrito. O singular desta palavra, to biblion, foi utilizado na versão dos 70 para designar o livro da lei ou o livro de Moisés. E o plural, ta biblia, será mais tarde utilizado para designar o conjunto dos livros do Antigo Testamento. Apesar de ser o livro mais vendido do mundo, a Bíblia tem sofrido ao longo do tempo várias tentativas de erradicação. O rei de Jerusalém, Joaquim, que reinou cerca do ano 600 a.C., tentou destruir as profecias de Jeremias, queimando o rolo onde elas estavam escritas. Deus voltou a instruir Jeremias para que escrevesse outro rolo, não apenas com o que já tinha escrito, mas que acrescentasse outros detalhes que não tinham ficado no primeiro rolo. Outro personagem histórico que procurou destruir a Bíblia foi o rei seleucida Antíoco Epifânio, que reinou de 175 a 164 a.C. Tentou destruir todas as cópias da lei e proibiu o culto judaico. Entre o fim do primeiro século da nossa era e o início do segundo século, houve também um cristão chamado Marcião que criou o seu próprio cânon bíblico, baseando-se na ideia que o Deus de amor do Novo Testamento não tinha nada a ver com o Deus criador e terrível do Antigo Testamento. Ele depurou alguns livros do Novo Testamento de referências ao Antigo e eliminou outros livros do seu cânon. Mais tarde, o imperador Diocleciano, no ano 303 da nossa era, na tentativa de erradicar o cristianismo do Império Romano, decretou todos os livros cristãos, as Escrituras, que elas fossem entregues e queimados. Na Idade Média, a Bíblia foi proibida em muitos países na língua nacional. E foram vários os tradutores que sofreram perseguição ao continuar a obra de tradução e divulgação deste livro. Nos séculos XVIII e XIX, vários intelectuais influenciados pelo iluminismo procuraram, através da denominada crítica racionalista, refutar a inspiração divina da Bíblia, procurando que ficasse apenas dela o documento histórico e social. Apesar de ser o livro mais vendido do mundo, ela é também um dos mais contestados. Por exemplo, Dan Brown, no seu livro O Código da Vinci, deu o seguinte contributo para a descredibilização da Bíblia ao escrever num determinado momento, através de um dos seus personagens, o seguinte: a Bíblia é um produto do homem, minha querida, não de Deus. A Bíblia não caiu do céu por magia. O homem criou-a como um registro de tempos tumultuosos e ela evoluiu através de numerosas traduções, adições e revisões. A história nunca teve uma versão definitiva do livro.
Muitas pessoas colocam em causa a credibilidade da Bíblia porque já não existem manuscritos originais, mas apenas milhares de cópias. E muitas dessas cópias possuem variantes. Alguns afirmam que por causa dessas variantes o texto bíblico não é credível. Hoje vamos procurar responder a algumas destas questões. Vamos começar justamente por ver as questões dos manuscritos bíblicos. Existem milhares de manuscritos e fragmentos do Antigo Testamento que variam entre pequenos pedaços de textos e textos completos, chamados os códices. Os manuscritos mais significativos incluem mais de 200 manuscritos bíblicos entre os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, e o texto hebraico denominado o texto massorético. E ele está em 2 grandes códices conhecidos, como sejam o Códice de Alepo e o Códice de Leningrado. Como testemunhas adicionais destes manuscritos, nós temos os milhares de cópias da tradução grega dos 70 e da Vulgata Latina que atestam a precisão da transmissão bíblica. Do Novo Testamento existem mais de 5.700 manuscritos gregos conhecidos, o que supera qualquer outra obra da Antiguidade. Se incluirmos versões antigas em outras línguas, como o latim, o siríaco e o copta, o número ultrapassa os 900 manuscritos. E se ainda incluirmos os lecionários, que são manuscritos antigos que contêm seleções organizadas de textos bíblicos, então facilmente nós atingimos os 25.000 documentos. Todos estes documentos são submetidos a um processo de investigação feito por especialistas. A esse processo de catalogação e investigação dá-se o nome de crítica textual, porque a sua prática requer uma análise equilibrada e decisões inteligentes quanto à fiabilidade dos referidos textos. Este processo de catalogação e investigação não existe apenas para os manuscritos bíblicos, mas também para todos os manuscritos que nos chegaram da Antiguidade. Os especialistas analisam não apenas o texto, mas também os aspectos históricos que rodeiam a composição do livro e procuram determinar o autor, a data, as circunstâncias em que os textos foram escritos. A credibilidade de um documento antigo vê-se pelo número de cópias ou de manuscritos que esse documento contém. Quando nós comparamos, por exemplo, os textos do Novo Testamento com outras obras históricas da Antiguidade, obtemos algumas conclusões importantes. A obra As Guerras Gaulesas, de Júlio César, contém vários manuscritos, mas apenas 9 ou 10 estão em boas condições. E o mais antigo data aproximadamente 900 anos depois de César. Dos 142 livros da história romana de Tito Livio, subsistem apenas 35. Há desta obra manuscritos, uns 20 manuscritos que têm algum valor, mas apenas um contém fragmentos dos livros 3 a 6 e a sua data remonta ao século IV da nossa era. Dos 14 livros das histórias de Tácito, que foi de cerca do ano 100 da nossa era, só existem 4 e uma metade de outro. Dos 16 livros dos seus anais, restam 10 completos e 2 incompletos. Os textos das porções existentes das suas obras históricas de Tácito dependem totalmente de 2 manuscritos, um do século IX, o outro do século XI. Podemos mencionar outras obras a título de comparação, como, por exemplo, a história de Heródoto, cujos poucos manuscritos que temos são originários do ano 900 da nossa era. No entanto, ninguém coloca em questão a originalidade destas obras clássicas, cujos manuscritos, em alguns casos, datam 1300 anos depois dos originais. Compartilho convosco um quadro que nos pode ajudar a avaliar a confiança existente em algumas obras reconhecidas, tendo como parâmetros a distância em anos e o número de cópias existentes de alguns livros clássicos. Aqui está esta tabela com o seu autor, a data original, a cópia mais antiga, o intervalo em anos e o número de cópias. Quando nós comparamos estes dados com o número de manuscritos existentes da Bíblia e o número de anos passados entre as cópias mais antigas e as mais recentes, não podemos ficar indiferentes no raciocínio a efetuar. Por exemplo, a Ilíada de Homero é a obra que se aproxima mais do Novo Testamento por possuir a maior quantidade de manuscritos num tempo relativamente aceitável entre a cópia mais antiga e o momento em que ele foi redigido. Porém, os especialistas afirmam que 764 linhas do texto sofreram alterações de forma a corromper o texto, enquanto no Novo Testamento essas alterações foram apenas em 40 linhas.
Na sua obra sobre a origem e transmissão do Novo Testamento, há um escritor que é preciso ter em consideração. Chama-se Wilson Paroshi. E ele afirma o seguinte: podemos afirmar com segurança que, no geral, a tradição permaneceu suficientemente estável e que a fluidez não afetou senão uma parcela muito pequena do texto. E, salvo nos 2 ou 3 casos, nada que extrapole o nível da sentença ou do versículo. O que o autor quer dizer com esta afirmação é que uma maioria das variantes presentes nos manuscritos são inconsequentes e não alteram de forma alguma a mensagem do texto. Por vezes, há letras que estão ausentes num manuscrito e presentes no outro. Outras vezes nota-se claramente que houve um erro de cópia, como por exemplo uma linha que se saltou na cópia do texto, a repetição de uma frase já copiada. Mesmo quando os escribas procuraram corrigir a gramática do texto ou aprimorar a linguagem, isso foi facilmente identificado pela comparação entre manuscritos e verificado que a teologia do texto se mantinha inalterável. Por isso, o mesmo Wilson Paroshi assinala: nunca é demais, porém, repetir que mesmo com todas as alterações que se acumularam ao longo dos séculos, o Novo Testamento nunca teve os seus fundamentos teológicos ou doutrinários comprometidos. Muito menos se pode falar de doutrinas que devam a sua existência à atividade escribal. A pessoa e os ensinos de Jesus nunca deixaram de ser reconhecidos ou mesmo compreendidos. Já que falamos de confiança no texto bíblico, aproveito para lhe dizer que, para aprofundar este tema e descobrir por si mesmo o valor da Bíblia e a bênção que é estudar as suas páginas, tenho uma oferta especial a propor-lhe. Tenho aqui nas minhas mãos este guia de estudo à procura da verdade. São 15 temas. E se olharmos bem para o índice, por exemplo, temos aqui o segundo tema: porque devo confiar na Bíblia. Se gostava de receber este guia, ou até, quem sabe, pedir para oferecer a alguém, já sabe. Basta enviar uma mensagem para o número 933 93 92 91 e pedir o guia à procura da verdade. E em poucos dias ele estará na sua mão. Voltamos agora ao nosso tema, para lhe dizer que, além da crítica textual, há inúmeros testemunhos de pais da Igreja que atestam tanto a existência dos livros do Antigo Testamento quanto do Novo. Por exemplo, Orígenes, que produziu uma obra crítica do Antigo Testamento do século III, conhecida como Hexapla, por ter 6 colunas, onde se comparava o texto hebraico com diversas versões gregas, incluindo a versão dos 70, para estabelecer a precisão bíblica. Ele conhecia os livros do Antigo Testamento. Ireneu de Lyon, que na sua infância tinha sido discípulo de Policarpo, bispo de Esmirna, e que no ano 177 tinha estado em Roma, escreveu entre os anos 180 a 185 a sua obra contra as heresias. A citação é retomada por Eusébio de Cesareia na sua obra História Eclesiástica. E Eusébio de Cesareia, ele vai dizer o seguinte: Mateus publicou entre os hebreus, na sua própria língua, um evangelho também escrito, enquanto Pedro e Paulo estavam em Roma evangelizando e lançando o fundamento da Igreja. Depois da morte destes, Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, transmitiu-nos por escrito também ele o que Pedro havia pregado. E Lucas, por sua parte, o seguidor de Paulo, colocou num livro o evangelho que este havia pregado. Finalmente, João, o discípulo do Senhor, o que se havia reclinado sobre o seu peito, também ele publicou o evangelho enquanto morava em Éfeso, na Ásia. O tempo não nos permite alongarmos-nos mais, mas não há qualquer dúvida que, do ponto de vista da crítica textual, a fiabilidade e credibilidade da Bíblia está garantida. Uma outra fonte importante para a credibilidade da Bíblia é a arqueologia. Não podemos dar aqui todo o inventário das descobertas arqueológicas feitas que confirma a veracidade da Bíblia. Vamos apenas mencionar algumas. A Pedra Moabita. Em 1868, um missionário em Jerusalém encontrou uma tábua de pedra à venda que parecia ser de tempos antigos. Uma cópia da tábua encontra-se atualmente no Museu do Louvre, em Paris. Na tábua, um texto escrito do século IX a.C., em língua moabita, celebra a conquista do rei Mexa. A pedra diz o seguinte: Eu sou Mexa, filho de Quemos, rei de Moab. O texto é a versão do rei sobre uma guerra travada com Israel, por volta do ano 850 a.C., quando Jorão era rei de Israel e Moab se revoltou contra Israel.
O relato bíblico correspondente encontra-se no segundo livro de Reis, no capítulo 3. A pedra relata as cidades que Moabe conquistou a Israel. Em 1993, foi descoberto um fragmento partido de pedra basálica em Tel Dan, no sopé do Monte Hermon, no norte de Israel. O fragmento pertencia a uma pedra com cerca de 32 cm de altura e 22 cm de largura. Aparentemente, a pedra tinha sido partida na antiguidade. O fragmento menciona a dinastia do rei David e fala da casa de David. 2 fragmentos adicionais foram recuperados em 2 locais distintos em 1994. De acordo com fragmentos de cerâmica encontrados em sondagens sobre o pavimento de lajes onde os fragmentos foram descobertos, foram datados do final do século IX ou o início até mesmo do século VIII a.C. Esta descoberta forneceu uma ligação arqueológica com as referências bíblicas à dinastia reinante estabelecidas pelo rei David aproximadamente 2 séculos antes dos acontecimentos mencionados na inscrição. E esta não é apenas a primeira menção ao rei David, como também é a menção mais antiga de uma figura bíblica fora da Bíblia. Falemos agora de uma civilização várias vezes mencionada na Bíblia, os hititas. A Bíblia fala de Abraão a sepultar a sua mulher Sara em terras compradas a mercadores hititas. Porém, até ao início do nosso século XX, não havia qualquer evidência da civilização hitita. Os historiadores afirmavam que essa civilização não existiu ou que provavelmente não tinha sido uma potência regional muito forte. No entanto, em 1906, foi encontrada na Turquia uma imensa cidade fortificada chamada Atusha. Nela havia uma biblioteca real com 10.000 tabuletas que ajudou os arqueólogos a perceber que se tratava do povo da terra de Hatti, o reino de Quetta, que figurava nos textos egípcios. O Império Hitita controlava a região que é hoje conhecida como Turquia. O seu poder e influência estenderam-se até ao sul da Síria e norte de Canaã, tal como a Bíblia o descreveu. Em novembro de 2023, depois de uma década de escavações em Tel Gezer, os arqueólogos publicaram resultados de testes de radiocarbono que dataram a construção do famoso portão de 6 câmaras de Gezer, que data da primeira metade do século X a.C. Isso dá suporte ao 1 de Reis, capítulo 9, versículo 15, que descreve Salomão a recrutar mão de obra para trabalhar em Jerusalém, Hatzor, Megido e Gezer. O Salmo 119 diz-nos o seguinte: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia afirma ser um livro que serve de orientação para o ser humano, para que este percorra a sua existência de forma segura e responsável. Embora já não existam documentos originais, os manuscritos que foram copiados ao longo dos séculos permanecem como fontes fidedignas do relato bíblico. O professor Gleason Archer, um dos estudiosos da Bíblia, escreveu o seguinte: A Bíblia apresenta-se a nós como a revelação escrita de Deus, e ela pretende ser o livro onde Deus responde às grandes questões que concernem a nossa alma, insolúveis para a sabedoria e ciência humanas. A Bíblia insiste no facto de que ela é a revelação especial de Deus. É preciso, portanto, ter em conta que ela afirma ser a fonte normativa de um conhecimento seguro da verdade religiosa. Ela interpela-nos afirmando que as palavras vêm do próprio Deus. Assim diz o Senhor. Se há um Deus e Ele se preocupa com a nossa salvação, a única maneira, a menos que haja uma revelação direta a cada indivíduo em cada geração sucessiva, de nos fazer partilhar este conhecimento. E isto por intermédio de um texto escrito digno de confiança, o que pretende ser a Bíblia. Como bem perceberam, hoje apenas mencionamos alguns elementos que nos ajudam a perceber que a Bíblia é um livro credível e confiável. Nas suas páginas, Deus revelou a dezenas de escritores, ao longo de mais de 1500 anos, o essencial para o ser humano viver bem na sua existência. Como pode encontrar um sentido para a sua vida e, mais importante de tudo, como pode encontrar a Deus, relacionar-se com Ele e ser salvo. O apóstolo Paulo resumiu bem o objetivo da Bíblia quando ele escreveu a Timóteo. Na sua segunda epístola, no capítulo 3, nos versículos 15 a 17, Paulo diz o seguinte: Desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar,
para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Se Deus nos deixou palavras tão úteis e de tanta inspiração, como não aproveitar esta bênção? O Deus que criou o universo inteiro, desde a pétala da flor até à galáxia distante, majestosa, deixou ensinos maravilhosos na sua palavra. Enquanto escutamos a Flávia cantar sobre o amor de Deus que se revela a nós, medite no privilégio de ter acesso à sua palavra inspirada. Repete insistente que Deus é amor. O sol quando é dia e a lua de noite nos contam que Deus é amor. É fácil notar que as obras de Deus estão todas repletas de amor. Quão grande amor nosso Deus nos tem dado, Ele nos fez filhos seus. Pois como alguém que vivia em pecado podia esperar essa graça de Deus, e foi tão intenso esse amor que o seu próprio Filho entregou. Deu-nos direito a uma vida melhor e o caminho do céu nos mostrou. Quando eu ouço o cântico dos passarinhos, eu sinto que Deus é amor. A espuma das ondas que vão e que voltam insistem em lembrar-nos que Deus é amor, e foi tão intenso esse amor que o seu próprio Filho entregou. Deu-nos direito a uma vida melhor e o caminho do céu nos mostrou. E o caminho do céu nos mostrou. Não imaginam quanto a Bíblia tem sido uma bênção na minha vida. E é por isso que devo de coração e me incentivo a ler e estudar a Palavra de Deus. Ao lê-la, não apenas vai encontrar a forma como Deus procurou ao longo dos séculos ir ao encontro do ser humano, como vai descobrir o que Deus pretende para a sua existência e como pode contribuir para que o bem, a alegria, a felicidade e a paz possam ser uma constante na sua vida. Vou fazer uma pequena oração. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por aquilo que podemos encontrar nela. Obrigado porque ela serve de orientação e de inspiração para a nossa existência. Ajuda-nos
cada um de nós a procurar, através dela, ter um encontro contigo, que seja proveitoso para a nossa vida e que oriente o rumo de toda a nossa existência. Em nome de Jesus. Amém. E se porventura não tem uma Bíblia, ou gostaria de receber uma nova Bíblia para reforçar a sua leitura, então entre em contacto connosco, que vamos oferecer-lhe este exemplar da Bíblia. Envie uma mensagem com esse pedido para o número 933 93 92 91 e quero dizer-lhe que se tiver o desejo de estudar a Bíblia de forma acompanhada e de ter o apoio do instrutor bíblico, basta solicitar essa ajuda e será uma alegria podermos acompanhá-lo. Por hoje está concluído o nosso segundo encontro da série Os Porquês da Fé. O programa Fórum Bíblico aqui na Novo Tempo Portugal vai continuar amanhã. Se Deus quiser, voltaremos para olharmos para mais uma pergunta. Talvez uma das perguntas mais existentes e universais. Porquê o sofrimento? Eu conto consigo às 21 horas amanhã. Vai ser assim ao longo de toda esta semana. Se puder, não saia do seu lugar, porque a seguir vai já poder acompanhar o programa Hope at Night, um talk show super interessante produzido pela Hope Channel Internacional, sempre com os excelentes convidados. Espero tê-lo desse lado novamente amanhã. Até lá, que Deus o abençoe.